Nessa aula, nós vamos se aprofundar, então, nos personagens do sonho. Os personagens dos sonhos, normalmente, vai estar falando sobre nós. Lembra que eu falei sobre nós sermos o ego? O ego é nós no sonho? Muitas vezes esse ego é nós mesmos, né? Ali que está no sonho. Nós, figuras, criança ou adulta, mas sendo nós se vendo, como personagem principal. Então ali está falando do nosso funcionamento, que pode ser um funcionamento até que acontece na nossa vida presente, nossa vida real aqui, terrena. Então o sonho ele vai estar mostrando, né, algumas atitudes que a gente pode ter. Mas pode ser que esse sonho ele esteja acontecendo em terceira pessoa, não sou eu que estou no sonho, é uma outra figura que pode ser o personagem principal ou não, mas que sou eu, né? Sou eu no corpo de uma outra pessoa, pode ser também. Ou pode ser mais ainda, eu estou vendo a cena de um filme de coisas acontecendo com outras pessoas e é como se eu não estivesse fazendo parte daquilo ali. Então a gente precisa pensar assim, se eu estou no sonho, bom, é sinal que esses conteúdos que estão aparecendo ali, eles estão mais próximos da minha consciência, esse ego, ele suporta o que está acontecendo ali, por isso que ele está ali naquele sonho, da forma como é na vida real. Se eu estou no corpo de uma outra pessoa, talvez até fazendo atitudes que não é exatamente a que eu faria, a gente está falando também de outros lados, né, dessa personalidade, que talvez eu não esteja tão familiarizada assim, e talvez ele está aparecendo um pouquinho mais distante, porque esse ego ainda não está tão familiarizado com isso que está acontecendo. Agora, se é um cinema, um filme, e que não tem nada a ver comigo, eu só estou vendo aquilo ali, então é sinal que esse ego não está preparado para encarar aqueles conteúdos. São, às vezes, conteúdos muito inconscientes, são demandas do nosso inconsciente mais profundo e que está falando de partes da nossa personalidade. Lembra que eu falei que o sonho ele é para você? Então, e é sobre você? Então a gente está falando que esse sonho está trazendo conteúdos que são teus conteúdos internos. Aquela menina que aparece, mais ou menos a mesma faixa etária de idade que eu, bom, a gente está falando aqui de uma figura sombra minha, né? Pode aparecer personagens mais velhos, tudo que a gente vai se aprofundar depois do que seriam esses personagens, mas para ficar claro, o personagem do sonho, o ego, ele é como se fosse então um avatar. É ele que vai estar fazendo as batalhas ali daqueles sonhos. E esses sonhos, eles são interessantes porque é como se fosse também nos preparando, é como se fosse um ensaio para a vida real. Porque para a gente conseguir lidar com as grandes demandas da nossa vida, a gente precisa de um ego fortalecido. E muitas vezes o nosso ego vai aparecer no sonho não tão fortalecido assim. Então, quando eu for falar de tipos psicológicos, eu vou aprofundar um pouquinho mais nessas outras imagens que aparecem no sonho que a gente acha que não tem nada a ver com a gente. Eu vou falar do nosso oposto complementar. Mas até aqui eu quero que fique claro isso para você, que existem figuras nos sonhos que são figuras exteriores e que são figuras interiores, mas sempre vai estar falando da gente. Quando tem figuras interiores, significa que talvez eu não conheça as pessoas que aparecem ali. As pessoas que aparecem ali são estranhas para mim, eu nunca vi. Ou é uma pessoa, sei lá, famosa que né, não está ali muito próxima, ou uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, né, uma pessoa da minha infância, ou um colega, ou um ex-namorado que há muito tempo eu não vejo. Então está falando sobre eu. Agora, se essa figura é o meu namorado da vida presente, né, é a minha mãe, é o meu pai, ou é o meu irmão, ou é a minha melhor amiga, o sonho ele pode estar falando das duas coisas, das suas figuras internas, mas também da relação com essas pessoas. Então, cada pessoa que aparecer nesse sonho, ela vai ter determinada importância e relevância na tua vida. Sempre vai estar falando da tua dinâmica em relação a essas pessoas. Aqui sobre o ego, como a gente identifica o ego, né, o personagem principal no sonho. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre esses vários personagens que aparecem no nosso sonho. Então a gente vai ter aqui uma figura muito importante que aparece no sonho com frequência, que é a figura da sombra. Mas que diacho é sombra, né, Karina? A sombra, ela é aquela pessoa que normalmente é do mesmo sexo que você, que normalmente ela tem a mesma faixa etária de idade, mesma altura, talvez o mesmo nível social. Essa pessoa, ela é uma figura sombra. Essa sombra, ela pode ser positiva
ou ela pode ser negativa. Ela pode ser conhecida ou ela pode ser desconhecida. Como é que a gente vai trabalhar a sombra? A sombra, ela é um problema de educação. Por que é um problema de educação? Porque ela nasceu ali, logo no final da primeira infância, lá naquela fase onde a gente está tentando agradar os pais, aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é belo. Então, né, nessa gama de valorização e de repressão, a gente vai construindo as nossas figuras persona e sombra. Persona é aquela personagem, aquela imagem, aquele funcionamento que eu acho mais adequado e que as pessoas vão gostar mais de mim por causa disso. E isso vai construindo, então, a sombra, aquilo que eu vou reprimindo, que eu acho que não é tão legal. Então, basicamente, a gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai carregando na mochilinha umas coisas que não são nossas, e depois a gente passa grande parte da nossa vida tirando aquilo que não é nosso. Mas nesse momento, a gente vai se concentrar, então, em como essas figuras sombras aparecem. Normalmente os sonhos que aparecem à sombra, eles são sonhos de perseguição. Sonhos que trazem uma energia, muitas vezes pesada, dependendo do tipo de sonho, ele vai trazer uma energia pesada. Eles são sonhos de derrota, eles são sonhos que estão carregados de projeções. E também pode ser sonhos de rejeição. Como que isso vai aparecer no sonho? Vai aparecer as figuras que normalmente rejeitam alguma coisa que eu estou fazendo, menosprezam alguma coisa que eu estou fazendo, eu me sinto rejeitada pelo namorado, eu me sinto rejeitada pela amiga. Então, a gente está falando aqui de sonhos, de sombras, mas que está trazendo o quê? Um peso da rejeição, do abandono, esses medos, que também está relacionado a complexo. A gente também vai ver nos sonhos aqueles sonhos de perseguição que muitas vezes eu nem sei o que está me perseguindo, eu só estou fugindo. Traz uma ansiedade para a gente, por quê? Porque aquilo que está me perseguindo, ele quer se fazer consciente, ele quer se fazer presente na minha vida. Então, é sempre bom a gente dar uma olhadinha para isso. E os sonhos de derrota, eles vão estar trazendo algum fracasso no trabalho, nos estudos, em alguma situação, ele vai estar trazendo esse sentimento de incapacidade. Então, a gente vai olhar para essas figuras sombras e a gente vai tentar fazer uma associação com elas, mas uma associação muito carinhosa, porque a gente precisa conversar com a nossa sombra, a gente precisa dialogar com elas, a gente precisa acolher essas sombras para a gente poder integrar elas à consciência. Mas, Karina, eu sonhei com uma menina que eu não suporto ela. Eu não acho nada do que ela faz é certo. A gente precisa ter em mente que quanto maior a luz, maior a sombra. Então, se aparece uma pessoa que eu não gosto, e essa minha cisma com isso que eu não gosto dela é muito grande, porque existe várias pessoas que a gente não gosta, existe várias pessoas que a gente não se entende muito, mas que aquilo não nos incomoda tanto. E tem pessoas que elas têm, sei lá, um poder diferente de nos incomodar de tal maneira que às vezes elas tiram a nossa paciência, que elas tiram o nosso sono. Então, essas pessoas eu vou dar uma atenção mais específica. Por que uma atenção mais específica? Porque aquilo ali está trazendo um recado para mim. Então, se eu odeio fulaninho e o fulaninho apareceu no meu sonho, bom, tem coisas aqui que eu preciso pensar. Como essa pessoa me faz sentir? Será que eu estou me sentindo injustiçado porque ela faz coisas que eu não faço? Será que eu estou me sentindo inferior porque essa pessoa consegue fazer coisas que eu não me permito fazer porque na minha construção de sombra eu acho que aquilo ali é errado? Então a gente vai dialogando com essa sombra e a gente vai estar entendendo por quê? Porque não estou dizendo que essa figura sombra ela é você, que você é assim, não é isso. Pode ser que você, ego, não se identifica com aquilo e não é desse jeito. Mas aquilo ali está te trazendo uma informação. Ser muito correto nem sempre é bom. Talvez eu precise de alguma coisa que aquela sombra ali tem para me ensinar. Então, a gente vai fazer uma construção disso juntos. Escreva o nome desse personagem sombra no papel e vai dialogando o que essa pessoa representa para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. É uma pessoa que eu conheço? Fica mais fácil, né, gente, a gente identificar a sombra quando a gente conhece. Mas é uma pessoa que eu não conheço e ela aparece com uma atitude, sei lá, muito estranha ou muito negativa no sonho. Talvez eu precise dialogar um pouquinho mais com esse lado que eu não conheço. Talvez eu precise pensar em como eu me sinto com essa figura do sonho.
Então lembra do que eu falei também sobre o sentir. Isso vai ser muito importante, vai ser um guia para nós. Então, nas próximas aulas a gente vai estar trazendo também exemplos de sombras nos sonhos.